aula de hoje vamos calcular integrais duplos. Vamos começar, em primeiro lugar, por calcular integrais de regiões mais simples, de regiões quadriculares ou retangulares. Então, temos aqui um integral duplo de uma região em que o x está entre 1 e o y entre 0 e 1. Vamos representar. Temos aqui a nossa região. Portanto, o x está entre 1 e e. E o y está entre 0 e 1. Ou seja, a nossa região é esta. Como se trata de um retângulo, como é que se calcula o integral duplo? Vamos calcular o integral duplo. O x está entre 1 e e. Entre 1 e e. E o y está entre 0 e 1. Da função que lá temos, que é y sobre x. E a escolha que fizemos foi dy dx. Ou seja, este integral lê-se de dentro para fora. O y varia entre 0 e 1. E o x varia entre 1 e e. E agora vamos fazê-lo pela ordem de integração que temos, calculando primeiro a primitiva em ordem a y, uma vez que o dy está dentro. Então ficamos com o integral de 1 a e. E agora, vamos fazer a primitiva em ordem a y. Então 1 sobre x é uma constante, pode ir para fora. E ficamos com a primitiva de y, que é y ao quadrado sobre 2. Com y igual a 1 e y igual a 0, d de x. Agora vamos substituir o y por 1 e o y por 0. Quando substituímos o y por 1, ficamos com 1 sobre x vezes 1 meio. Menos, quando substituímos por 0 o y, fica 0, d de x. Agora resolvemos este integral. Portanto, passamos para fora 1 meio, que é uma constante, e ficamos com a primitiva de 1 sobre x em ordem a x, que a sua primitiva é logaritmo de módulo de x. Com x igual a e e x igual a 1. Ficando 1 meio de logaritmo de e menos logaritmo de 1. Logaritmo de 1 é 0. E corta o logaritmo com o e, fica 1. O que quer dizer que o resultado vai ser 1 meio. E aqui está o resultado do nosso integral duplo. Mais uma vez temos aqui uma região retangular, porque x está compreendido entre dois números e y está compreendido entre dois números. Por isso vai-se fazer exatamente da mesma maneira que se fez o anterior. Ou seja, o x está entre 0 e 1 e o y está entre 0 e π sobre 2. Cá dentro temos e elevado a x vezes cosseno de y. O integral de dentro é em ordem a y, dy. O integral de fora é em ordem a x, dx. Como é que o vamos resolver? Como o anterior, de dentro para fora. É como se houvesse um parênteses aqui onde eu pus. Portanto, começamos, ficamos com o integral de fora, que é o integral de 0 a 1. Se a primeira primitiva que temos é em ordem a y, é de x, pode ir para fora. Vezes, e agora a primitiva de cosseno de y em ordem a y, é seno de y. Com y igual a π sobre 2 e y igual a 0, dx. E agora vamos substituir o y por π sobre 2 menos por 0, ficando o integral de 0 a 1 de e de x vezes seno de π sobre 2 menos seno de 0,
d de x. Ora, seno de π sobre 2 é 1, seno de 0 é 0. Então, ficamos com o integral de 0 a 1 de e de x vezes 1 d de x. E agora basta fazer esta primitiva em ordem a x. A primitiva de e de x em ordem a x é o próprio e de x, entre 1 e 0. E agora substituímos o x por 1 menos o x por 0, ficando como resultado final e menos 1. E aqui temos o nosso segundo exercício de integrais duplos. Este terceiro exercício temos na mesma o x entre números e o y, ou seja, mais uma vez temos aqui uma região retangular. A primitiva é que vai ser mais interessante. Neste exercício vamos ter aqui uma primitiva que vamos trabalhar e que já não é uma primitiva imediata. Mas vamos fazê-lo. Portanto, o x vai de 0 a 1. E o y vai de 0 a 2. E temos x é de menos x menos y. dy dx. Vamos resolver de dentro para fora, primitivando primeiro em ordem a y e só depois em ordem a x. Então, ficamos com o integral de 0 a 1. A primitiva em ordem a y, x pode ir para fora, e a primitiva de e de menos x menos y é menos e de menos x menos y, com y igual a 2 e y igual a 0, d de x. Agora vamos substituir o y por 2 menos o y por 0. Ficamos com o integral de 0 a 1 de menos x é de menos x menos 2 mais x é de menos x, porque ao substituir o y por 0, ali fica só menos x. d de x. E agora vamos separar em dois integrais. Ficamos com o integral de 0 a 1 de menos x é de menos x menos 2, d de x, mais o integral de 0 a 1 de x é de menos x, d de x. Vamos resolver este integral. Depois vamos resolver este e no final somamos os dois. Porquê é que estamos a fazer em separado? Estamos a fazer em separado porque as primitivas que temos aqui são primitivas que já não são imediatas, são primitivas são por partes. Então vamos lá fazer. Portanto, temos o integral de 0 a 1 de menos x é de menos x menos 2, d de x. Vamos fazer por partes. O' v. O' vai ser o nosso menos é de menos x menos 2. O nosso v vai ser x. Logo, a primitiva de menos e de menos x menos 2 é e de menos x menos 2. E a derivada de x é 1. Aplicando integração por partes, ficamos com o integral. Aliás, ficamos com, dentro da caixinha, x vezes e de menos x menos 2, entre 0 e 1, menos o integral de 0 a 1 de e de menos x menos 2 d de x. Vai ser igual. Portanto, aqui vamos substituir e ficamos com
é de menos 3 menos 0. E agora aqui a primitiva ficamos com é de menos x menos 2, entre 1 e 0. Ou seja, ficamos com é de menos 3 mais é de menos 3 menos é de menos 2. Isto é, o nosso resultado vai ser 2 vezes é de menos 3 menos é de menos 2. E agora vamos fazer o outro integral que falta. Portanto, o integral que falta é o integral de 0 a 1 de x vezes e de menos x d de x. Mais uma vez, não é imediata, temos que fazer por partes. E vamos fazer o' v. O' vai ser e de menos x, o v vai ser x. Logo, a primitiva de e de menos x é menos e de menos x e a derivada de x é 1. Aplicando a forma de integração por partes, ficamos com caixinha menos x é de menos x menos o integral de 0 a 1 de menos com menos fica aqui mais é de menos x, d de x. Substituindo na caixinha por 1 e por 0, ficamos com e elevado a menos 1, menos, com o menos lá está menos e elevado a menos 1 e 0. E a primitiva de e de menos x é menos e de menos x, entre 1 e 0. Ficando menos e de menos 1 menos e de menos 1 mais 1. Ou seja, este segundo integral dá menos 2e de menos 1 mais 1. Então vamos terminar o exercício somando os dois, ou seja, aqui o primeiro integral deu-nos este resultado, o segundo integral deu-nos este resultado, o que quer dizer que o nosso integral que tínhamos inicial, ou seja, o nosso integral duplo da nossa função x é de menos x menos y, dy dx, vai ser a soma destes dois resultados. Então vai ser 2 vezes e de menos 3 menos e de menos 2 menos 2e de menos 1 mais 1. E este é o nosso resultado final. E agora temos aqui um integral duplo de uma região que já não é uma região retangular. Vamos ter que desenhá-la e perceber como é que se calculam integrais duplos de regiões que já não são retângulos nem quadrados. Então, a primeira coisa é desenhar a nossa região. Temos aqui o eixo do y, aqui o eixo do x. Vamos lá desenhar. Portanto, temos a parábola y igual a x quadrado, quando o x é 1, o y é 1. Temos aqui a nossa parábola. E depois temos a reta y igual a 0, que é esta reta. E x igual a 1, que é esta reta. A região que é fechada pelas 3 linhas vai ser esta região aqui. Esta região que eu quero calcular através do integral duplo. Então, vamos lá ver como é que se calcula. Temos o integral duplo. Lá dentro temos x ao cubo cosseno de x, y. E vamos fazer a ordem de integração dy, dx. Vendo com esta ordem de integração, questionamos. O nosso x
varia no eixo do x de que número a que número? Varia de 0 a 1. Então, o integral de fora vai de 0 a 1. E agora, lá dentro, qual é a função que limita superiormente? A função que limita a nossa região superiormente é a função x². E qual é a função que limita inferiormente? A função que limita inferiormente é a função y igual a 0. E este integral, o cálculo deste integral duplo, traduz o integral desta função na região que eu desenhei. Vamos calculá-lo? Então, a primeira primitiva é em ordem a y, ficando o integral de 0 a 1, x ao cubo pode ficar aqui fora, e cosseno de xy, dy dx, entre 0 e x². A derivada de xy em ordem a y é x. Então eu preciso de um x cá dentro. Logo divido por x cá fora. E tenho tudo para fazer a primitiva. Portanto, fico com o integral de 0 a 1. X ao cubo corta com x, fica apenas x². E a primitiva de cosseno de xy vezes x é seno de xy. Com y igual a x² e y igual a 0 dx. Ficamos com o integral de 0 a 1 e agora vamos substituir o y por x² e por 0, ficando x² seno de x ao cubo. Menos 0, porque seno de 0 é 0. Portanto, ficamos com o integral de 0 a 1 de x² seno de x ao cubo dx. Agora, a derivada de x ao cubo é 3x². Preciso de um 3. Logo cá fora divido por 3. Fico com 1/3 e a primitiva vai ser menos cosseno de x ao cubo. Com x igual a 1 e x igual a 0. Logo, substituindo, ficamos com menos cosseno de 1 mais cosseno de 0. Ou seja, ficamos com 1/3 menos cosseno de 1 mais 1. É este o nosso resultado final. Mais uma vez, temos aqui uma região que não é nem um retângulo nem um quadrado. Por isso vai ter que ser desenhada para podermos fazer o nosso integral duplo. Então vamos desenhá-lo. Y, x. Y igual a x. É a reta que passa pelos quadrantes ímpares. Portanto, y igual a x. A seguir, x mais y igual a 0. Obtemos, isolando o y igual a menos x. É a reta que é a bissetriz dos quadrantes pares. Y igual a menos x. E depois temos a reta y igual a x mais 3 sobre 2. Damos 2 pontos.
Quando o x é menos 1, vamos ali substituir o y é 1. Quando o x é 0, o y é 3 meios. 3 meios. E agora vamos desenhar a nossa reta. Se prolongarmos aqui também esta, vemos que bate aqui. Ou seja, a região que é limitada pelas 3 retas vai ser esta região. Então vamos ver como é que calculamos esta região através de integrais duplos. Como demos duas funções que limitam inferiormente, pois se olharmos temos aqui na região a reta y igual a menos x que limita inferiormente e temos a reta y igual a x que também limita inferiormente, vamos ter que partir em dois integrais. Portanto, vamos fazer o integral duplo desta região mais o integral duplo desta região, separando em dois integrais duplos. Ou seja, ficamos com o integral, começando a região azul no eixo do x, a região azul no eixo do x vai de menos 1 a 0. A função que limita por cima é a função x mais 3 sobre 2. X dy dx. E este integral duplo representa este retângulo que temos ali, mais o integral de 0, e agora temos que achar o ponto em que a reta azul toca na reta verde, achando o ponto de interseção, ou seja, vamos ter que fazer x igual a x mais 3 sobre 2. O que vai dar x igual a 3. Ou seja, o nosso integral vai de 0 e este número aqui em baixo vai ser 3. Então vai de 0 a 3. Da função que limita por cima, que é a mesma, que é o x mais 3 sobre 2. Aqui também é sobre 2. E a função que limita por baixo é a função x. E aqui era a função menos x. Não sei porque é que eu pus 2. Agora sim. Vamos recapitular. O retângulo, aliás, o triângulo azul, no eixo do x vai de menos 1 a 0. De menos 1 a 0. A função que limita por cima é a função x mais 3 sobre 2, que é esta reta verde. A função que limita inferiormente é a função vermelha, que é a função menos x, mais o integral de 0 até 3, que é o que limita no eixo do x, e na região preta, a função que limita por cima é na mesma reta x mais 3 sobre 2, e a função que limita por baixo já é a função x. E lá dentro, x dy dx. Vamos calcular cada um dos integrais duplos e no final vamos somar os dois. Ou seja, vamos calcular primeiro este 1, depois este 2 e no final somamos. Então, o integral 1 é o integral de menos 1 a 0
de menos x a x mais 3 sobre 2 de x dy dx, ficando o integral de menos 1 a 0. O x, como eu vou primitivar em ordem a y, o x pode ir para fora. E fico com 1. A primitiva de 1 em ordem a y é y. Com y igual a x mais 3 sobre 2 e y igual a menos x dx. Agora vou substituir, fico com o integral de menos 1 a 0 de x vezes x mais 3 sobre 2, menos, da forma com menos que lá está, mais x quadrado dx. E fico com o integral de menos 1 a 0 de x quadrado sobre 2 mais 3 meios de x mais x quadrado. Portanto, fico com o integral de menos 1 a 0 de 3 meios de x quadrado mais 3 meios de x dx. E agora faço a primitiva e fico com x ao cubo sobre 3 e tinha lá 3 meios. Corto este 3 com este. Mais 3 meios e a primitiva de x é x ao quadrado sobre 2. Entre 0 e menos 1. Agora substituo por 0, que dá 0. Substituo por menos 1, ficando menos 1 meio mais 3 quartos. O que vai dar menos 1 quarto. E tenho o primeiro integral duplo calculado. Agora vamos ao segundo integral duplo para depois somarmos. Então, o segundo é o integral, como já vimos, de 0 a 3 da função x mais 3 sobre 2 a x de x dy dx. Como vamos primitivar primeiro em ordem a y, o x pode ir para fora de um dos integrais. E ficamos com a primitiva de 1 em ordem a y, que é y. E agora, com y igual a x mais 3 sobre 2 e y igual a x dx. Substituímos, ficamos com o integral de 0 a 3 de x vezes x mais 3 sobre 2 menos x quadrado dx. Fazemos a multiplicação, ficamos com o integral de 0 a 3 de x quadrado sobre 2 mais 3 meios de x menos x quadrado dx. Ficamos então com o integral de 0 a 3 de menos x quadrado sobre 2 mais 3 meios de x. E agora primitivamos, ficando menos x ao cubo sobre 3, com o 2 que lá está, 3 vezes 2, 6. Mais 3, e a primitiva de x é x quadrado, sobre 2, com o 2 que lá está, 2 vezes 2, 4. Entre 0 e 3. Ficamos com menos 27 sextos
mais 27 quartos. Que é o mesmo, temos menos 18 quartos mais 27 quartos, o que dá 9 quartos. Então, já temos o 1 e o 2. Então, o nosso integral duplo da nossa região D, de x, dy, dx, é igual ao resultado do primeiro integral, que deu menos 1 quarto, mais o segundo integral, que deu 9 quartos. Menos 1 quarto mais 9 quartos dá 8 quartos. Ou seja, o resultado final é 2.